Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, você também que nos acompanha aí pelo PTV, um abraço a todos os nossos irmãos em Poços de Caldas, parentes e também conhecidos, né? Todas as vezes que nós vamos a Poços de Caldas, sempre tem alguém lá. Eu tenho assistido o programa de vocês, um abraço a todos os pastores de várias denominações também que têm acompanhado o nosso programa. E hoje nós temos uma palavra para você também, pastor. Tá bom? Em nome de Jesus, porque não é brincadeira, tá aí levantando uma igreja, levantando um povo. E muitas vezes as pessoas não compreendem, né, Apóstolo? Verdade. E principalmente quando a igreja é pequena e de repente levanta alguém contra e murmura e tem calúnia. E infelizmente acontece isso, né? Existe muita ingratidão na vida das pessoas. Mas pode ter certeza que Deus tem uma palavra muito grande para você hoje, né? Você que dirige algum grupo missionário, dirige célula, tá bom, amado? Nós fazemos isso para o Senhor. Verdade. Nós não fazemos porque nós queremos reconhecimento. Nós fazemos para o Senhor. Tá bom? A apóstola vai estar cumprimentando vocês que acompanham também pelo PTV. Amém. Paz seja convosco. Um grande abraço para você que talvez ligou a sua TV aí agora e está nos assistindo da TV Poços. Este é o programa Transformando Vidas. A nossa igreja sede está aqui em São Paulo e você pode nos conhecer através das redes sociais. Tem a nossa página aí no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos as nossas lives todas as noites às 20 horas. Você pode entrar e se conectar conosco. Lá também nessa página do Facebook você vai encontrar as outras nossas redes sociais, como por exemplo a nossa web rádio Aviva as Nações. Você vai encontrar ali o link, você vai se conectar. A nossa web rádio Aviva as Nações, ela funciona 24 horas no ar. E nós temos uma programação ao vivo com a família do Avivamento, a palavra de nós apóstolos. Todos os dias nós temos uma programação ao vivo das 9 às 18 horas. Você também pode se interagir conosco, mandando lá no WhatsApp o seu pedido de oração, mandando também o seu testemunho, mandando também pedir o seu louvor, para você estar aí se interagindo e participando conosco. Lembrando também que nós temos o nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações, que todos os programas, depois que passa aí na TV Poços, ele vai para o nosso canal, onde você pode curtir, compartilhar e também você pode estar ali comentando. É importante que você ative o sininho lá no nosso canal do YouTube para você receber as notificações de todas as vezes que chegar uma programação diferente para você. Glória a Deus, meu amado. Então nós estamos aqui, eu quero ler esse versículo de 2 Crônicas 20:20, um versículo muito conhecido, né? Por todos. Vamos lá. E de manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: Ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Então, todos nós conhecemos de cor e salteado esse versículo. Agora, ele está dentro de qual contexto? Porque muitas vezes nós citamos aquele versículo, é bom, não tem problema nenhum, nós decoramos aquele versículo, mas nós não sabemos nem o que aconteceu. Claro que muitos, né, sabem, mas muitas vezes nós não usamos aquilo. Então, diante de qual contexto ele fala essa palavra? Então, isso é muito importante, meu amado, nós sabemos. Então, nós vamos ler alguma coisa aqui. Por exemplo, quero fazer uma pergunta. Diante de uma notícia ruim, que ninguém está isento de receber uma notícia ruim, nós estamos na terra. Enquanto nós estamos aqui, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a todo momento, nós recebemos notícias ruins. Agora,
qual decisão, qual atitude eu vou ter diante daquela notícia ruim? Isso que vai determinar a bênção ou a maldição, né? A vida ou a morte. Então é eu que vou, né, determinar isso aí. Então nós vamos ler alguns textos aqui da palavra. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas, junto com os Neunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Quer dizer, já tinha atacado alguma cidade. Então, três exércitos estavam vindo contra eles. E eles praticamente, né, quer dizer, era um exército só e menor do que um dos exércitos que estavam vindo atacar. Aí você pergunta, mas o que tem a ver isso, exército, Israel comigo? Tem tudo a ver, meu amado, tudo a ver. Então aqui ele recebeu, o rei recebeu uma notícia, quer dizer, de um extermínio. Todos ali iriam morrer, não ia sobrar um. Imagina, não era só um exército que estava vindo contra eles, né? Mas 3 exércitos se aliaram contra a pequena Judá. E a guerra, seu extermínio era inevitável. Não havia forças para resistir. Então, humanamente falando, não tinha como resistir aquilo. Agora, né, quer dizer, é uma notícia trágica, notícia de morte. Imagina isso na sua vida, porque quando nós lemos a palavra, nós não podemos ler simplesmente, né? Eu estou lendo, eu não estou entendendo nada, mas Deus entende tudo. Isso aí é uma besteira muito grande. Isso é uma falta de inteligência muito cruel. Então nós temos que sentir aquilo. Porque senão o Deus que operou lá não vai operar na nossa vida. A gente só fica contando história, que legal, como que Deus agiu na vida de Josafá. Você pode ver que a gente joga para ele. Como que Deus agiu na vida de Josafá, mas na minha não, apóstolo, eu sou incrédulo. Eu sou cometido por notícia ruim, aí eu fico desesperado, eu fico assim agoniado, eu fico desesperado. Mas peraí. Então eu vou jogar Deus só no passado, né? Porque Deus não é Deus de passado. No mundo espiritual, no universo também, não existe tempo. Não existe isso. Por isso que um ano para Deus é como 1000 e 1000 como um ano. Não existe tempo. Deus está dizendo, olha, não existe tempo. Aí a gente conta as histórias, né? E muitas vezes nós, pregadores, até nós pregamos. Nós falamos, olha, o Deus de Josafá. Que bacana. Mas nós ficamos desesperados diante de situações e muitas vezes nós pegamos um caminho totalmente paralelo. E isso daí não é agir por fé, né? É na dependência do homem. E o homem decepciona. O sistema decepciona. Então nós precisamos ficar bem atento quando nós estamos lendo a palavra de Deus, porque o mesmo Deus, você pode ver, né? Que quando eles mencionavam, principalmente aqui no Velho Testamento, eles diziam Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, é o nosso Deus. Ou seja, o Deus que operou na vida de Abraão, o Deus que operou na vida de Isaac, o Deus que operou na vida de Jacó, é o Deus que vai operar na nossa vida. Senão eu vou ficar contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, achando bonito, tendo uma boa oratória, né? Eu quero comover o povo lá hoje, eu quero deixar as pessoas impressionadas com a minha pregação, mas não vive aquilo. Aliás, as próprias pessoas veem quando o pregador tem essa insegurança de contar uma história, mas não viver a história. Então, diante de uma situação, diante de uma tragédia, o que você faria? O que você faria diante de uma tragédia?
graças a Deus está indo tudo bem, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. E aí? Qual posicionamento eu devo tomar? Então vamos ver qual a atitude que Josafá tomou. A própria Bíblia mostra sobre isso. Então veja bem, aqui ele recebe essa notícia ruim, a notícia de extermínio. Eles já estavam bem próximos, tanto é que foi avisado. Olha, eles estão aí, já atravessaram o Mar Morto, bem próximo. E quem conhece a geografia ali de Israel, ali é coisa pequena. É questão ali né, acho que, sei lá, 100, 150 quilômetros. Bem próximo. Ou seja, precisava tomar uma atitude rápida. Não podia ficar demorando. É o que acontece. Ficou alarmado. Quer dizer, Josafá ele ficou alarmado com aquilo. Ele não estava esperando. Ele era o rei de Judá. E geralmente a notícia ruim primeiro chegava para o rei. E claro que ele tinha que compartilhar aquela notícia com todo o povo ali de Judá. Todo. Porque, quer dizer, não era só ele que ia ser morto. Todos iriam ser mortos. Então, quando, por exemplo, é algo individual, ou é algo coletivo, por exemplo, na tua casa, você sente uma notícia ruim e precisa tomar um posicionamento. Até aqueles que não estão aos pés do Senhor, eles precisam reconhecer e tomar uma atitude. Porque o que acontece quando a notícia ruim chega? Aqueles que não estão aos pés do Senhor, e muitas vezes aqueles que estão, mas não levam um verdadeiro evangelho sério, ou quer dizer, não crê num verdadeiro evangelho, eles se desesperam. Agora é hora de unir o povo, de unir as forças. Nós estamos sendo atacados, sei lá, por uma doença, ou por calúnia de pessoas, ou de vizinho, ou de família. Não é hora, né, apóstolo, de ficar separado, não, de unir. Então o que ele fez? No versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então ele foi buscar no Senhor a resposta. Tem muitas pessoas que vão buscar no vizinho, vão buscar no fulano, vão buscar no ciclano, no beltrano. Ele foi buscar no Senhor. Talvez você que está aí, né? Você já foi buscar resposta para todo lado, você já entrou em todo tipo de igreja. Todo tipo de coisa você vai entrando. Quer dizer, o mundo espiritual, ele é perigosíssimo. Se nós errarmos o caminho, nós entramos no território de Satanás. Né? Território de Satanás, ali nós seremos mortos, nós seremos destruídos. Porque enquanto nós estamos brincando de ser servo de Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele nunca brincou. A função dele, dia e noite, é matar, roubar e destruir. Ele não brinca. É tragédia em cima de tragédia. E a tendência é piorar cada vez mais, porque o homem tem afastado cada vez mais de Deus. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima de demônios, né? De ideologias demoníacas, de teorias demoníacas, de tudo. A perversidade tem aumentado cada vez mais. É uma coisa cruel. Então, quer dizer, ele vai buscar no Senhor. É um rei. Nós estamos tratando aqui de um rei. Que poderia, né, sei lá, menosprezar aquilo, como alguns, quando a gente lê a história de Israel, alguns menosprezaram, buscar Deus, quer dizer, eles foram mortos. E quando uma autoridade, por exemplo, ela não busca Deus, ou um pastor, ou um líder de célula, ele não clama a Deus, por exemplo, vê a célula sendo destruída, né, pô? Tem muito pastor que ele vê a igreja sendo destruída, ele não tem reação. Aí ele vai buscar nisso, buscar naquilo outro. Eu quero ver essa nova fórmula para a igreja. Eu quero... Peraí. Quer dizer, ele foi buscar no Senhor, em Deus. Isso mostra a humildade.
E não foi só buscar. Ele proclamou ali um jejum em todo o Judá, todos. Ele não está perguntando aqui, você crê em Deus ou não crê em Deus? Nós vamos jejuar. Se nós não jejuarmos e orarmos, nós vamos morrer. É hora de você chegar na família, ou nós vamos buscar Deus, ou todos nós, o diabo. Aqui vai acontecer uma destruição. Aqui não está perguntando, você é crente, você, olha, Judá, vocês que creem em Deus, vocês buscam, quem não crê, era uma situação de vida ou morte. Vida ou morte é buscar a Deus, é clamar a Deus, é trazer a família, levantar a voz aí na tua casa com ousadia e vamos buscar a Deus, não é hora de estar aí assistindo televisão, desgraça em cima de desgraça, é hora de buscar a Deus, está vendo a família toda destruída, é só notícia ruim, toda semana, né? Já tem adrenalina do sofrimento, irmão, não fica viciado no sofrimento não, irmão. Tem pessoas que elas são viciadas no sofrimento. Porque é assim mesmo. Quer dizer, se entrega. Se entregou, a morte vem. Vem. A maldição vem. A tragédia vem. Nós não podemos nos entregar. Então, uma situação de vida ou morte. Ele vai perguntar, olha, vocês que não creem em Deus, não é. Ele proclamou aqui, não é querer ou não querer, não. Igual no caso ali, por exemplo, de Jonas, né? Nínive ia ser destruída. Ele foi lá, proclamou, todos jejuaram, todos. E Deus teve misericórdia, porque quando nós declaramos um jejum, nós estamos reconhecendo que só Deus pode resolver aquilo, porque jejum não é só passar fome. Né? Porque tem uns que jejuam e depois não sabem nem por que jejuam. Eu nunca jejuei por jejuar. Não, ou para, sei lá, para emagrecer. Não, eu jejum com propósito. Tanto é que Deus tem me honrado até aqui, né? E precisar fazer um jejum aí de urgência, a gente faz. E quantas vezes nós já fizemos isso? Nós temos que levantar, proclama a igreja. Tem uns que não aceitam, deixa aqueles que não aceitam ser mortos. Véio. Porque Deus vai socorrer aqueles que buscam nele. Aqueles que confiam nele. Então ele declara, né? Ele declara aqui um jejum. E ele diz, né? Quer dizer, para consultar, o Senhor proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O jejum é a atitude de reconhecer que só Deus poderá resolver aquela situação. Então quando você está jejuando aí também, não jejua só para cumprir um cronograma da igreja, não, né? Eu acho que o jejum, nós temos um propósito, né? Porque toda semana tem um grupo da igreja jejuando, e sempre eu digo, tem pessoas que trocam um pedaço de pão murcho, né? Um copo de café, por algo, uma grande vitória que poderia vir. E o diabo trabalhando na vida deles ali, destruindo a família, destruindo os filhos. E eles até brincam, eu esqueci. Esqueceu? Quer dizer, se você vê o diabo entrando na tua casa, matando, tirando teus filhos, jogando nas trevas, jogando... Sabe teu filho que você ama? Ou você que está aí me assistindo, tem a sua mãezinha, né, que você ama e tal. Se ela não aceitar Jesus e partir para a eternidade, nunca mais ela sairá do abismo eterno. Nunca mais sairá. Não tem. Entrou na eternidade, não tem retorno. Não tem. Não é? Sabe que eu esqueci. Aí você vê que a pessoa está, né, longe de Deus. Quem está longe de Deus está perto de quem? Pode escrever aí. A pessoa que está longe de Deus está perto de quem? Eu não estou perto. Você está perto do cão, que ele mata, rouba e destrói. Então vamos compreender isso no mundo espiritual em nome de Jesus. Amém? Então o que acontece aqui, né? Ele declara aquele jejum. Todos se reuniram no templo para pedir socorro ao Senhor. Eles foram. Eles não mediram distância. E eles não moravam perto ali, não. Era distância longe. Longe.
todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de toda Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles. Olha que maravilha, né? Quer dizer, ali fomos buscar socorro no Senhor. É Ele que pode, né? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então você vê que quando a gente faz a coisa certa, pode ter certeza que Deus vai agir. Apóstolo, Deus não está agindo na minha vida, mas você tem feito as coisas certas? Igual nós falamos ontem. Aquele que pratica a palavra, a casa não cai. Mas aquele que ouve e não pratica, diz que vai ser grande aquela queda. Por que nós precisamos esperar, né, a tragédia acontecer para nós tomarmos uma posição? Ou será que Deus operou só na vida de Josafá? Foi só na vida de Josafá, viu, apóstolo? Então, esquece esse Deus. Esse Deus teu, né? Não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. É o Deus teu, que não sei como que você entende sobre esse Deus. Porque o meu Deus, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não é o Deus simplesmente de uma situação no passado. Não, é o Deus do presente, é o grande eu sou. E Deus agiu. Então nossa atitude diante das diversidades e aflições vão determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. O que você quer? Você quer que venha mais uma desgraça amanhã, mais uma notícia ruim? Isso, se posiciona. Não anda pela palavra de Deus, não. Anda pelos teus sentimentos. Acho que vai dar certo. Não, ele se colocou um jejum. E claro, com oração. Você vai ver a oração dele. Os próximos versículos. Vamos ver a oração de Josafá. Olha que oração maravilhosa. Oração de uma pessoa humilde, né? Então veja bem. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo. E Josafá se pôs em pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. O reconhecimento da soberania de Deus. É Deus que governa tudo. É o nosso Deus. Parece que o nosso Deus é desse tamanho, né? Desse tamanho. Nosso problema é assim. É uma montanha. E Deus é desse tamanho. Por quê? Não lê Bíblia. Não tem intimidade com Deus. Aí o problema cresce mesmo. Cresce. Ele reconhece aqui a soberania de Deus, né? Deus do céu que governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso. E ninguém pode resistir ao teu poder. Diga, ninguém poderá resistir o poder de Deus. Ninguém poderá resistir o poder de Deus. Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Por que você confia tanto em homem? Tanto, né? Confia nisso. Por isso que você está sendo decepcionado. Confia nisso, né? Nem está buscando mais em Deus, mas para quê, né? Eu já estou na igreja há tanto tempo, eu acho que eu não preciso nem de Deus mais. E aí que mora o perigo, né? Você que é pastor, vendo a tua célula destruída, tua igreja destruída, célula destruída e não tem uma reação. Quer dizer, notícia ruim, eu vou fazer o quê? Eu vou usar as armas que Deus me orienta na palavra. Tu és o nosso Deus. E ele continua aqui a sua oração, né? Então, diante de uma situação, de uma notícia ruim, seja o que for, meu amado, porque todo momento você está recebendo notícia ruim. Todo momento. Às vezes é da família, às vezes é dentro da tua própria casa, né? Então, às vezes é com você mesmo. Agora, qual atitude eu vou tomar diante daquilo? Eu vou me desesperar? Vou entregar aí na mão do homem? Eu vou começar a ouvir o homem? É Deus que vai resolver. Declara o jejum. Se você é da igreja Avivamento para as Nações,
procure aí teu líder de célula, e eu creio que ele vai ter a humildade, né? Porque o líder que não coloca isso aí para a célula, eu não sei, ele deve estar sendo usado pelo maligno. Ele deve estar sendo usado pelo maligno. Mas eu quero te dizer, você, né, pode nos procurar. Nós temos, toda semana tem grupos em jejum e oração. Porque sem jejum e oração não tem como nós andarmos. Não tem como. Não existe a possibilidade. Tá? Não tem. Então, não foi eu que criei jejum. Jejum tem na Bíblia para todo lado. E as grandes vitórias na palavra de Deus, vitórias assim de extermínio que poderia ter, no caso de Esther mesmo, aquilo ali foi vencido por jejum e oração. Sem jejum e oração, país inteiro ali seriam mortos dezenas e centenas de pessoas. Para você ver o que é jejum e oração. E as pessoas brincam com isso, né? E aí, apóstolo, meu filho desviou, mas você vai fazer o quê, né? Não é, apóstolo? Vai fazer o quê, né? É assim mesmo, os jovens são assim. É o capeta entrando na tua casa, levando em você e não tem ação. Tá? Porque isso acontece. Mas quando a pessoa tem ação, ele vai para cima. Ele vai para cima. Eu fico indignado quando eu ouço pessoa, vai fazer o quê, né? Não é, pode? Os jovens são assim mesmo, né? Assim, você está vendo que aquela pessoa está morta, é só religiosa, morta, não tem atitude. Por que não tem atitude? Ou fala é assim mesmo, se conforma, ou então se desespera. Mas está então, se conformando, está se conformando. Ou se desespera. Agora, veja bem, uma pessoa se desesperar diante de uma notícia ruim, ou conformar com aquilo, para mim não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Talvez é um frequentador de igreja. Porque aquele que é de Deus, aqui, por exemplo, ele recebeu notícia ruim, recebeu, mas ele parte para cima. Ele usa as armas de Deus. Você está usando o quê? Argumento de mentira? Agora tem que entrar exatamente isso, a reação, né? Daquele claro. que realmente tem um Deus verdadeiro. Então, o nosso problema é que tem que enxergar o tamanho do Deus que nós temos. Então, não nós enxergarmos o tamanho do problema. Eu vou me desesperar diante daquilo? Você recebe a notícia ruim? Você fica ali, puxa vida, é uns 2 minutinhos chocado. Mas no 3º minuto você já se levanta. Porque o próprio Deus, aquele que tem intimidade com Deus e com a palavra, a própria palavra, esse texto dele vai te ajudar pro resto da vida. Você que está parado aí ouvindo e quer praticar, não é você que está aí mexendo para todo lado aí, né? Só, vou ter um culto na minha casa e não está entendendo nada. Amém? Então deixo essa palavra para você também que acompanha no PTV, tá bom, mano? Quer dizer, nós temos as ferramentas para usar e ver o inimigo entrando ali, não tem reação, né? Ele tinha certeza que Deus ia agir. Tá bom? Então Deus abençoe vocês aí. A apóstola vai orar para o encerramento do PTV. Amém. Você que nos acompanha aí pelo programa Transformando Vidas, nós queremos orar por você agora. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tome em tuas mãos estas vidas, meu Pai, conectadas neste programa, Senhor. Paizinho querido, que essas pessoas possam realmente, meu Pai, ter uma reação verdadeira, meu Pai. Uma reação de quem realmente te conhece, te segue, Senhor. Confia em Ti, meu Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que se nós tivermos um pouquinho de fé, Senhor, já é o suficiente, Pai querido Deus, para o Teu agir em nossas vidas, meu Pai. E nós colocamos diante de Ti, meu Deus amado, estas vidas. Toca com Teu poder, meu Pai. Seja, Paizinho querido, libertando, curando a alma, o espírito, meu Pai. O entendimento, meu Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online
e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.